Qual é o tema aqui? Ó? É que você sabe um monte de fórmulas, talvez você saiba um monte de fórmulas, mas você não consegue aplicar. Ou talvez você não saiba as fórmulas, mesmo com consulta você não sabe aplicar. Por que está acontecendo isso? E como é que você... Isso acontece porque você não está focando na interpretação. Mas como é que você vai organizar tudo isso? Como é que você vai utilizar... Como é que você vai... Você precisa das fórmulas, a verdade é essa. Mas como é que você vai aprender, memorizar as fórmulas e saber utilizá-las? Então aí que vem a grande sacada. Você não vai mais aprender as fórmulas por meio de listas. Olha só, você tem que aprender as fórmulas por meio das questões. As provas do Enem têm um padrão. As questões, o modo como as questões são distribuídas, elas se repetem. Você pode se valer disso para memorizar as fórmulas assim, e não por um formulário. Porque ao mesmo tempo que você está fazendo as questões e memorizando as fórmulas, você vai já estar treinando a interpretação de questões. Essa é a melhor maneira, essa é a maneira mais eficiente, essa é a maneira que eu já testei e funcionou. Então, para desse negócio de memorizar, você tem que pensar fora da caixa, pensar diferente. Se você fizer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você vai ter os mesmos resultados que todo mundo está fazendo. Só 1% das pessoas, cerca de 1%, passa de 800 pontos em matemática. Esse 1% está fazendo diferente, não está fazendo o que todo mundo faz, que é decorando fórmulas, se preocupando com teoria, não se exercitando adequadamente, não utilizando o método de interpretação. É tudo isso que a galera faz. E também, agora olha só, como é que você vai memorizar isso tudo? Não basta só fazer esses exercícios. Você precisa de um sistema de revisão eficiente. E esse sistema de revisão eficiente não é nada também muito elaborado, não. Você não precisa de nada muito elaborado. Sabe por quê? Porque a matemática, dentre todas as matérias do Enem, é a matéria que tem a maior interdependência entre os conteúdos. O que significa isso? Um conteúdo depende do outro. Então, quando você está estudando lá, o exemplo que eu dei, né? Quando você está estudando frações, automaticamente você já está revendo operações com números. Quando você estuda frações, você está revendo operações com números. Quando você estuda logaritmo, você está revendo função exponencial. E também potenciação. E também operações com números. E também números racionais, né? Números decimais, frações. Por incrível que pareça. Quando você estuda matemática financeira, você está revendo potenciação, função exponencial, logaritmo, porcentagem, operações com frações. Ou seja, existe uma interdependência muito grande entre os conteúdos da matemática. Então, é muito mais fácil rever os conteúdos da matemática do que rever os conteúdos de qualquer outra matéria. Muito mais fácil. Quando você faz uma questão do Enem, e as questões do Enem, geralmente, elas misturam conteúdos, além dessa interdependência, tem mais de um conteúdo ali. Ou seja, você está ali, de repente, em uma questão, revendo 10 conteúdos. Olha só, muito diferente de você pegar um formulário e ficar vendo ali, ó, bitolado, tentando memorizar. Esse que tem que ser o diferencial, é isso que você tem que levar em consideração, tá? E aí, olha só o que acontece, ó. Quais são os efeitos colaterais disso tudo que eu estou falando? Quais são os efeitos colaterais de você utilizar um sistema de revisão? Os efeitos colaterais, o principal efeito colateral de um sistema de revisão é a autoconfiança. Sabe por que a autoconfiança? Porque, olha só, olha a duplicidade de coisas, a dupla de coisas que um sistema de revisão eficiente vai trazer para você. Primeiro, um sistema de revisão, ele vai te dar autoconfiança porque você vai perceber que não está esquecendo os conteúdos. Primeiro ponto. Segundo, o sistema de revisão, ele vai te dar a capacidade de interpretar as questões. Por que ele vai te dar essa capacidade de interpretar as questões? Porque você vai revisar justamente pelas questões. Então, ao fazer questões, você vai aprender a fazer essas questões. Se você utilizar um método de interpretação adequado, você vai aprender. E, automaticamente, você vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Melhorando a sua habilidade de aplicar, quer dizer, memorizando as fórmulas e melhorando a sua capacidade de aplicar essas fórmulas. Então, isso é exatamente o que você precisa.
Isso vai fazer com que você aumente essa autoconfiança. E essa autoconfiança, você vai poder utilizar ela em toda a prova do Enem. Você vai se sentir mais autoconfiante por meio da matemática para qualquer área que você está fazendo lá no Enem. E é lógico que a autoconfiança ela é imprescindível para que você tire mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Por que você precisa dessa autoconfiança? Porque se você não tiver autoconfiança, você duvida do método. Você duvida de que o que você está fazendo vai dar resultado. Você duvida que você é capaz. E aí, você não consegue. Em outro vídeo, até nessa série de lives, eu falei sobre um filme que eu vi recentemente, de uma pessoa, baseado em fatos reais, de uma pessoa que queria atravessar as Torres Gêmeas. Talvez você não conheça as Torres Gêmeas, mas lá elas caíram em 2001 por causa de um atentado, enfim. Mas só que elas eram os maiores prédios do mundo. Eram prédios extremamente altos e eram idênticos, né? Idênticos não, eram bem parecidos, né? A olho nu assim, praticamente idênticos. E aí o que acontece? Uma pessoa resolveu atravessar numa corda bamba. Então, era uma tarefa difícil, né, que ele tinha que atravessar, e ele foi lá nessa corda bamba e conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele tinha autoconfiança. Sem autoconfiança, ele não ia conseguir. Mesma coisa você, lá no dia da prova do Enem, você vai precisar de autoconfiança para conseguir aplicar tudo isso. Senão, meu caro, minha cara, você não vai conseguir. Então, olha só, olha tanta coisa que a gente falou hoje, né? A gente falou sobre as fórmulas, que nada mais é do que um resumo do conceito, da importância das fórmulas, lógico, que elas te fazem ganhar tempo. Te falei que, por mais que elas sejam importantes, você precisa colocar no centro da sua preparação a interpretação de questões. É isso que vai fazer o diferencial para que você tire mais de 801 pontos na prova de matemática e passe em medicina no Enem. Mas eu te falei que a melhor forma de você memorizar a melhor forma de você memorizar essas fórmulas não é por meio de listas, mas é justamente por meio de exercícios. Que você tem que ter um critério específico de revisão. Você tem que saber a hora certa de revisar esses exercícios. Tá? E aí, olha só. E essa forma, essa hora certa de revisar, ela vai ser dada justamente pelos padrões. Você vai aprender a reconhecer os padrões. Quanto mais exercícios você faz, se você fizer da hora certa, também não adianta ficar fazendo exercícios aleatórios, que não vai dar certo. Você precisa escolher exercícios certos, até porque fazer todos não vai dar tempo. Pode até dar tempo, mas você vai deixar de estudar outras matérias, como história, geografia, biologia, que também são importantes. Então, você precisa disso tudo, dessa revisão. E tudo isso que eu falei aqui é de extrema relevância para que você chegue lá na prova do Enem, tire mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem.